Olá, tudo bem? Eu sou o João Pedro Noronha, estudante de Ciência da Computação da UFT Campus Palmas, e hoje eu vou estar apresentando aqui meu algoritmo sobre morfologia em imagens para a matéria de processamento de imagens. Então, esse primeiro algoritmo aqui, eu faço a dilatação de uma imagem. As duas bibliotecas que eu vou estar usando vai ser o OpenCV e o NumPy. Primeiramente, eu abro a minha imagem, que é a placa, e coloco ela em tons de cinza, indicando com zero, né? Depois eu binarizo a minha imagem para ficar mais simples o processo. Aí eu pego a imagem binária e crio um kernel, que vai ser a matriz que eu vou aplicar por cima de cada pixel da imagem e analisar, ver se eles vão ser dilatados ou não. Ah, Depois eu salvo a minha imagem binária. E aí eu crio uma função para dilatação. Essa função recebe primeiro uma imagem, segundo o kernel. E aí a função vai ser aplicada, né? Aí depois eu faço uma cópia da minha imagem original, que vai ser a minha imagem dilatada, e pego as linhas e colunas, o tamanho das linhas e colunas da minha imagem original. Então eu começo um for aninhado, né? Então o que, que eu faço aqui? Eu começo da primeira linha até a da segunda linha até a última linha e da segunda coluna até a penúltima coluna. Para não trabalhar com as bordas, né? Porque de qualquer forma as bordas, no caso, talvez não fossem aceitas. Então eu evito esse problema. Não estou tratando as bordas nesse caso. Eu estou mantendo as bordas da minha imagem original. Depois disso, eu pego o valor inicial, o valor padrão para dilatação vai ser o zero, e aí aqui eu passo com o int 8, que é o tipo de dado que a minha biblioteca do OpenCV usa, né? Depois eu crio uma variável de comparação, que é basicamente uma flag, e ela é inicializada como false. Aí, o que, que eu faço aqui agora? Na dilatação, eu vou dilatar sempre que algum dos meus pixels dentro do meu kernel bater com algum dos pixels da vizinhança do pixel que eu estou analisando. Então, por isso que eu uso igual. Eu faço esse for aqui para percorrer todo o meu kernel. Ele vai percorrer todo o meu kernel e vai comparar com a vizinhança do pixel que eu estou trabalhando. E aí, caso em algum momento bata o valor, dê certo, então eu passo compare como true. E aí, o que é que eu faço? Eu faço com que o valor no final seja o int 255. Então eu sei que aquele pixel, como bateu com o meu kernel, ele vai receber um valor, ele vai continuar com o valor. Como a vizinhança, né, teve algum item da vizinhança que bateu com o meu kernel, então o pixel que eu estou trabalhando vai receber um valor. E aí eu quebro esse laço de repetição de fora, né? Que é que eu estou trabalhando depois, né? Que eu comparo. E aí eu quebro o laço de repetição. E depois eu passo na minha imagem dilatada, na posição que. O pixel, né? Que eu estou trabalhando, eu passo o valor. Que aí, caso ele encontre algum pixel na vizinhança que bata com o kernel, ele vai receber 225, que seria o 1. E caso não, ele vai receber um zero. E aí eu retorno, depois disso tudo, a minha imagem dilatada, depois de analisar pixel a pixel. E aí, aqui debaixo, depois da minha função de dilatação, eu rodo ela, né? Passo a minha imagem binarizada e o kernel que eu criei. E isso vai me retornar a imagem. E aí eu escrevo a função. E aí eu salvo a imagem dilatada. Então eu vou rodar o código aqui para mostrar. Clear aqui. Python. Eu estou no CD
Morfologia, Python. E aí eu tenho a minha imagem dilatada aqui, ó. Cadê? Essa é a minha imagem original. Essa é a minha imagem binarizada. E essa é a minha imagem dilatada. E aí o algoritmo de erosão é muito parecido. Muito parecido, extremamente parecido. Essa parte aqui é, como eu já expliquei, é exatamente a mesma coisa. Só que quando eu rodo o meu algoritmo de erosão e eu estou comparando a vizinhança do pixel com o kernel, eu preciso com que sempre que o kernel, a vizinhança do pixel que eu tô trabalhando não bater com o meu kernel, eu preciso com que esse valor receba zero. Então, na definição da erosão, eu preciso com que o, o meu elemento estruturante bata com a vizinhança do pixel que eu estou analisando. Caso algum desses não bata, então eu já sei que não vai bater todinho. E aí eu passo o meu compare como true, e aí ao invés de passar o meu valor como 225, eu passo como zero. Então seria outro conceito. E aqui ele começa com 225. E aí no final eu passo esse pixel com o valor. Que caso caso todos os elementos do kernel sejam idênticos aos elementos da vizinhança do pixel que eu estou analisando, ele vai continuar com o valor, né? Vai ter 225. Caso contrário, ele vai zerar o valor. E aí eu tenho o processo de erosão. E aí no final eu retorno a minha imagem erodida. E aqui embaixo eu rodo com o mesmo kernel. E logo em seguida eu salvo a minha imagem depois da erosão. Então eu vou rodar aqui o código. E aqui eu já tinha mostrado, né? A minha imagem binarizada. E aqui a minha imagem depois da erosão. A gente consegue ver a diferença entre a dilatação e a erosão de uma imagem. E aí, como eu preciso escolher os dois outros algoritmos, eu vou abrir aqui o de abertura. O que é o conceito de uma abertura? Uma abertura, ela é uma erosão seguida de uma dilatação. Então, primeiro eu faço aquele mesmo processo que eu tinha feito de erosão e logo em seguida eu faço o processo de dilatação. Isso aqui já facilita muito minha explicação, porque eu já expliquei como funciona o processo de erosão e eu já expliquei como funciona o processo de dilatação. Então, eu rodo o meu algoritmo que faz a erosão da imagem e recebo essa imagem erodida. E aí eu passo essa imagem, eu passo uma dilatação para essa imagem. E aí eu tenho a minha imagem aberta. E aí eu vou rodar o algoritmo que faz a abertura da imagem. Que é esse algoritmo aqui. E esse aqui é o resultado final, depois do processo de abertura. E o processo de fechamento de uma imagem é muito similar, só que ao invés de ter uma erosão seguida por uma dilatação, eu tenho uma dilatação seguida por uma erosão. Então, eu rodo primeiro o mesmo algoritmo que eu tinha feito para dilatação e atribuo a uma variável da imagem dilatada, e depois eu rodo a erosão em cima da imagem dilatada. E aí eu recebo a imagem fechada. E aqui eu vou rodar o algoritmo que faz o fechamento da imagem. E aí essa é a imagem fechada. Olhando daqui, a gente não consegue ver, por causa do meu exemplo, né? A gente quase não consegue ver as diferenças, mas eu consigo dar um zoom aqui para ficar mais fácil de enxergar. Eu acredito que vai ficar melhor. Deixa eu abrir aqui a imagem. Ó. Dar um exemplo aqui de coisas que são diferentes nas imagens. Aqui o centro do ar. A gente consegue ver que no final realmente as imagens ficaram diferentes, ó. O meu R, esse aqui tem um pouco mais
de níveis diferentes e a abertura do meu ar aqui ficou um pouco maior, na minha imagem fechada ficou um pouco menor. E essa principalmente é a diferença que eu tenho entre os dois. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima.